Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula? Assim como eu falei para vocês, quando eu estava explicando sobre o princípio da coordenação, onde nós falamos a respeito de alguns elementos importantes dos conjuntos ordenados, eu havia mencionado que um outro tópico que nós trabalharíamos seria a parte dos conjuntos enumeráveis. Só que aí, como o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, né, eu dividi em duas partes aí para ficar mais tranquilo falar separadinho esses temas. Então, o que eu vou falar para vocês aqui agora, né, o objetivo dessa aula, é falar um pouquinho sobre os conjuntos enumeráveis. Aí, para falar sobre conjuntos enumeráveis, nós vamos definir algumas coisinhas antes, né? Então, a primeira coisa que nós vamos definir é a definição de um conjunto ser equipotente ao outro. Vamos falar um pouquinho sobre conjuntos infinitos, finitos, né? E aí, baseado nessas informações, nós chegamos na definição dos conjuntos enumeráveis. Aí, mais uma vez, eu ressalto que aqui eu estou apresentando os pontos principais, né? Muitas coisas acabam que eu nem estou entrando em tantos detalhes, muitas demonstrações, muitas trocas que nós vamos ter depois lá na nossa aula online, né? Então, eu deixo como sugestão, mais uma vez, que vocês façam suas anotações, deem uma olhadinha, né, em relação ao vídeo que eu estou gravando. A partir dessas marcações, surgindo suas dúvidas, façam essas marcações, e aí depois vai ser aquele nosso segundo momento, onde nós vamos trocar aí figurinhas, né, a respeito do assunto, e onde nós vamos ter aí a construção do conhecimento, tudo bem? Então, sejam bem-vindos, mais uma vez. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para apresentar essas principais definições e fazer alguns comentários em relação a esse assunto. Bom, então, dando continuidade, né, da última aula, a primeira definição da aula de hoje é a definição de equipotente. O que afinal de contas, é isso? O que é equipotente? A definição nos diz o seguinte: um conjunto A, ele é dito ser equipotente ou tem a mesma potência que um conjunto B, se existir uma função f de A em B, que seja bijetora, e vai ser denotado por meio dessa representação aqui, ó. Então, esse A, esse símbolozinho que apareceu aí, né? Ele está indicando para mim que o conjunto A, ele é equipotente ao conjunto B, beleza? Então, essa é a anotação. Sempre que aparecer, então, aqui nessa parte algébrica, né, que é o que nós estamos trabalhando, essa anotação, ela vai indicar para mim a ideia de equipotência. Então, o conjunto ser equipotente ao outro é se existir uma função f de A em B que seja bijetora. Bom, de forma intuitiva, né, nós podemos dizer que dois conjuntos são equipotentes se eles possuírem o quê? A mesma quantidade de elementos, tá bom? Bom, aí tem uma proposição aqui, que nós podemos provar ela também, que é o seguinte: ela fala que essa relação de equipotência fala que é uma relação de equivalência no conjunto U, né? Então, naquele conjunto universal. Bom, se está falando que é uma relação de equivalência, lembrem-se que nós já estudamos sobre relações de equivalência. Nós precisamos mostrar aqui que essa relação, ela é reflexiva, nós precisamos mostrar que ela é simétrica e nós precisamos mostrar que ela é transitiva, beleza? Só que aí acontece o seguinte: nós podemos pensar que todo conjunto, ele é equipotente a ele mesmo, né? Porque nós vimos intuitivamente, a gente sabe que a questão da equipotência é quando possui a mesma quantidade de elementos, ou seja, nós podemos dizer que um conjunto é equipotente a ele mesmo. Ou seja, se nós considerarmos um x como sendo um conjunto, nós podemos dizer que x é equipotente a x. Então, um elemento relacionado com ele mesmo, vamos lembrar lá, reflexivo, beleza? Bom, para nós mostrarmos que ela é simétrica, nós vamos ter que considerar duas coisinhas, né? Então, se nós pensarmos no x e no y, pertencente a esse U aí, né, membros de um U, como a inversa de uma correspondência 1 a 1 também é uma correspondência 1 a 1, nós podemos dizer o quê? Né? Porque pela definição, a definição lá de equipotente fala que tem que existir uma função bijetora, né? Então tem a correspondência 1 a 1. Mas aí, se eu tenho que x
é equipotente a Y, é uma correspondência ali 1 a 1, né, bijetora, a gente sabe que a inversa também é. Ou seja, Y é equipotente a X. Então, quer dizer, se eu tenho X equipotente a Y, então Y é equipotente a X, o que acontece? Eu estou mostrando que ela é simétrica. Falta mostrar o quê? Falta mostrar que ela é transitiva. Aí, para ser transitiva, vamos lembrar, nós precisamos pensar em 3 coisinhas, né? Então, podemos pensar no X, no Y e no Z, pertencente àquele U, aquele conjunto universal. E aí, nós podemos pensar assim, ó, se eu tenho uma função f, se eu tenho um f, né, onde x é equipotente a y, então existe uma bijeção ali. E se eu tenho que y é equipotente a z, também existe uma bijeção ali, o que eu posso fazer é o seguinte, se eu tenho esse x equipotente a y equipotente a z, o que eu posso pensar é em trabalhar com a composta, né? Então, se eu chamo f de x com y, chamo uma g de y e z, se eu faço a g bola f, eu vou chegar em quem? No x, uma função de x em z. Então, eu vou estar mostrando que existe essa bijeção aí do x em z, e o que eu estou mostrando? Que eu tinha o x relacionado com y relacionado com z, e cheguei em quê? Que o x está relacionado com z. Então, mostrei que ela é transitiva. Então, sugiro que vocês façam essas anotações, marquem certinho aí, né, o porquê que ela é reflexiva, porquê que ela é simétrica, porquê que ela é transitiva. E aí, se vale as 3, consequentemente, nós temos que essa relação de equipotente é uma relação de equivalência. Beleza? Bom, uma outra definição importante é a definição de um conjunto ser finito, né? Um conjunto A, ele é dito finito se ele for vazio ou se existir um N natural, tal que A é equipotente ao conjunto 1, 2, 3 até N, beleza? Em outras palavras, esse N, esse número natural N aí, ele vai denominar para mim qual que é a cardinalidade do conjunto A. A cardinalidade, que cardinalidade representa? A quantidade de elementos. E como que nós denotamos cardinalidade? Olha, denotamos a cardinalidade de um conjunto A, né? Poderia ser um outro conjunto aqui, por meio desse símbolo aqui, ó. Aqui é a cardinalidade de A. E por convenção, a cardinalidade do vazio é 0, né? E o que é um conjunto infinito? Bom, um conjunto infinito é um conjunto que não é finito, tá bom? Então, mais uma definição aí. Já definimos equipotente, vimos que ela é uma relação de equivalência, definimos conjunto finito, né? Infinito, cardinalidade, e aí vem um exemplo, né? Nesse exemplo, nós temos 2 itens. No primeiro deles, fala que o conjunto A, o conjunto cujos elementos são A, B, C, D, 4 elementos aí, ele é finito, que eu acabei de falar, que ele tem 4 elementos. Consequentemente, a cardinalidade desse conjunto é quanto? É 4. Por quê? Porque esse conjunto ABCD, ele é equipotente a 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer, ele possui ali a mesma quantidade de elementos, né? E a gente consegue fazer aquela bijeção, né, de um no outro. Então, por isso, olha, para vocês verem, ó, se eu tenho um ABCD equipotente a 1, 2, 3, 4, cai justamente na definição aqui, ó, de um conjunto ser finito, se ele for vazio, que não é o caso lá, ou se existir um N natural que leve a essa equipotência. E é justamente o que acontece aqui, ó, o N natural é 4. Então, olha, esse A pode estar relacionado aqui, esse B aqui, esse C aqui, esse D aqui, enfim, né, a gente consegue estabelecer essa bijeção entre eles, é a mesma quantidade de elementos, cardinalidade 4, um conjunto finito, né. Bom, os conjuntos A, 0, 1, 2 até N menos 1, e B, 1, 2, 3 até N, eles são finitos, né, então, aqui vai até o N menos 1, aqui até o N, só que veja bem, o conjunto A inicia no 0, o B inicia no 1, o A vai do 0 até N menos 1, e o B vai do 1 até N, e, obviamente, eles têm o quê? Eles têm a mesma cardinalidade, né? Então, a cardinalidade desses conjuntos é a quantidade de elementos, N elementos. Tem 2 teoremas, eu acho bem interessante, e depois nós vamos trabalhar bastante com eles, que fala assim, ó, são teoremas relacionados à cardinalidade. O primeiro deles é sobre a união de 2 conjuntos. Então, se nós considerarmos 2 conjuntos finitos, aqui denotados por A e B, nós podemos dizer que a cardinalidade da união de A e B é igual à cardinalidade do A, mais a cardinalidade do B, menos a cardinalidade da interseção entre eles.
Se nós tomarmos 3 conjuntos, A, B e C, também finitos, nós temos que a cardinalidade da união desses conjuntos, de A, B e C, é dado pela cardinalidade de A, mais a cardinalidade de B, mais a de C, menos a cardinalidade da interseção de A e B, menos a cardinalidade da interseção de A e C, menos a cardinalidade da interseção de B e C, mais a cardinalidade de A interseção B interseção C. Então, observe que aqui, ó, nós estamos somando as cardinalidades 1 a 1, subtraindo as cardinalidades das interseções 2 a 2 e somando a cardinalidade 3 a 3. E aí, isso, se a gente aumentar o número de conjuntos, vai ficar nisso, né? Soma, subtrai, fica nesse joguinho aí, beleza? Isso aqui nós vamos demonstrar juntos também lá na nossa aula online, tá? E aí, baseado nessas informações, vem a definição de enumerável, né? O que é um conjunto ser enumerável? Um conjunto X, ele é enumerável se ele for finito ou equipotente ao conjunto dos naturais. No segundo caso, nós diremos que X é infinito enumerável e possui cardinalidade, olha essa letrinha aqui, ó, Aleph zero, tá? Então, essa letrinha aqui ela é chamada de Aleph, tá? Então, o que nós podemos pensar a respeito de conjuntos enumeráveis, né? Tem a definição aqui, só que nós podemos pensar assim, ó. Nós podemos pensar que um conjunto X, ele é enumerável quando ele for finito, e o fato dele ser equipotente ao conjunto dos naturais é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, que existe uma bijeção com o conjunto dos números naturais. Então, guardem bem essa informação, porque essa definição, ela vai ser muito importante, juntamente com as outras, de equipotência, de finito e infinito, para nós demonstrarmos os teoremas que virão a seguir, tá? Esse exemplo aqui, depois a gente pode discutir sobre eles também, que fala o seguinte, 3 exemplos de conjuntos enumeráveis. O conjunto dos naturais, o conjunto 2, 4, 6, até infinito, e o conjunto dos números racionais. Então, tem aí 3 exemplos de conjuntos enumeráveis que eu deixo como uma proposta para vocês pensarem um pouquinho, baseado em quê? Baseado nessa definição que eu passei aqui para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso? E para fechar, né, então nós temos aí 3 teoremas, né, são teoremas, assim, que não são rápidos de serem demonstrados, né, a gente precisa de uma série de detalhezinhos, né, a gente vai precisar discutir bastante a respeito, mas é bem tranquilo, vai sair bem tranquilo, tá? Mas aí aqui, a princípio, eu listo esses teoremas e depois nós vamos trabalhar com a demonstração deles juntos, tá? Então nós vamos fazer essas demonstrações juntos. O primeiro deles fala assim, ó, se x é enumerável e y é um subconjunto de x, então y é enumerável. O segundo fala que a união de 2 conjuntos enumeráveis é enumerável. E o terceiro fala que se nós tivermos uma função injetiva f de x em y, se o y é enumerável, então x também será enumerável. Tá? Então, por meio desses teoremas, nós vamos ter bastante coisa para trabalhar, gente. Esses 3 teoremas, a gente pode parar, analisar, fazer as anotações, que gasta um tempinho bom para a gente amadurecer bem a ideia por trás desses teoremas, tá? Mas aí eu deixo isso também como uma proposta, né, como uma sugestão para vocês amadurecerem essa ideia, fazerem suas anotações, possíveis dúvidas que surjam, e aí nós vamos discutir a respeito desse assunto lá na nossa aula online, beleza? Então eu vou voltar aqui. Então é isso, gente. Mais uma vez, eu quero agradecer, né? Esse vídeo eu acho que foi um pouquinho mais curto, né? Eram menos definições, e tem elementos que eu acredito que seja importante que a gente discuta, né? Que a gente converse lá na nossa aula online, e fica aí a sugestão para vocês. Façam suas anotações, seus comentários, e aí nos vemos lá na nossa aula online, beleza? Eu agradeço mais uma vez a participação, o empenho de todos vocês, e é isso aí, até a próxima. Um grande abraço para vocês.